Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Lucélia Mello, se você está aqui pela primeira vez, eu sou terapeuta integrativa e nós temos um grupo onde nós nos reunimos todos os sábados para fazer o Evangelho no Lar em grupo. Se você tiver interesse em participar com a gente ao vivo, é só você entrar no link que eu vou disponibilizar aqui embaixo desse vídeo. E se você quiser conhecer a Terapia do Perdão, que é o método que eu aplico terapeuticamente, também eu vou deixar um link para você falar comigo aqui direto no WhatsApp. Hoje, acho que, não sei se você já viu outros vídeos, mas você deve estar percebendo que a minha voz está meio rouquinha. Então, eu tive uma crise de sinusite, não estou muito legal. E por isso, hoje, não serei eu que vou conduzir esse nosso encontro, e eu vou contar com o apoio das meninas que estão aqui e que sempre estão aqui todos os sábados, e elas vão fazer todo esse processo e vão conduzir, eu vou estar aqui presente, e eu espero que independente do que aconteça, você se entregue para a espiritualidade, que esse é o nosso objetivo, abrir as portas da nossa casa para que Jesus entre e para que a gente possa limpar do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que não serve mais. Então, como esse vídeo ele tem o objetivo de ajudar a gente, de apoiar a gente a se conectar com a espiritualidade, eu peço para que você não acelere esse vídeo, peço que você assista esse vídeo no tempo normal, no tempo que se requer, até porque a espiritualidade ela tem uma frequência harmoniosa, né? Então, esse tipo de vídeo não é um tipo de vídeo para você acelerar, tá bom? Então, eu espero que você consiga se conectar com a sua espiritualidade, que você abra as portas da sua casa para Jesus entrar e que aquilo que a gente acessar aqui hoje de sabedoria você consiga levar para sua semana e para sua vida também. Então, hoje quem vai iniciar a oração, quem vai fazer a oração inicial é a Luciana. Lu, muito obrigada por você estar aqui, por você ter coragem, né? Porque ter gravado, a gente sabe que tem a galera é tímida, mas todas elas estão aqui, todo mundo em prol de nos ajudarmos, mas de também contribuir para a sua vida de coração para coração. E é por isso que elas toparam fazer esse papel hoje para me ajudar e a gente não cancelar mais uma vez por conta disso o nosso encontro, que é sempre tão especial e sempre tão transformador e fortalecedor para nossa fé. Então, Lu, é com você, amor. Pode iniciar, fazer a oração inicial de coração para coração e vamos lá. Obrigada, Lu. Bem-vindo, então, a todos que estão assistindo a gente. Então, vou pedir para você, a princípio, fechar os olhos, relaxar, pensar em coisas boas, agradecer, então, a princípio, eu estou agradecendo a presença dos espíritos que vieram aqui participar com a gente. Pedir, então, que você relaxe, que traga para você todas as questões, tudo que veio essa semana para você de questões, de problema, de preocupação, que você traga isso e coloque dentro de uma caixinha, e que essa caixinha você segure ela e mentalize que Jesus está em sua frente, então, e que nesse momento você vai entregar essa caixinha para ele, e que vai deixar todos os seus problemas, todas as suas angústias nas mãos dele, e que em retorno disso ele vai te dar uma outra caixinha com toda a luz, com toda a tudo que você precisa para carregar, então, para essa semana, para iluminar o seu caminho essa semana, para te dar sabedoria, para te dar amor e destreza, de repente, se você precisa de coragem para algum problema que queira resolver e te falte uma iniciativa, não sei. Vou pedir também que você agora coloque uma garrafinha de água, eu esqueci, eu não sei se é agora, eu vou pedir para você, então, colocar uma garrafinha de água e que pedir, então, que Jesus e que a iluminação dele, junto com a luz e a sabedoria dos nossos mentores e espíritos que estão aqui presentes, possa fluidificar essa água, então, e trazer para a gente, então, muita luz, muita paz, muito amor para a gente seguir essa semana.
Bom, se faltar alguma coisa, a Lucélia complementa agora, mas a princípio Vamos fazer a oração do Pai Nosso? sim, eu ia fazer agora. Então eu vou pedir para você agora, junto com a gente, rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou pedir para fazer a oração também do credo, que na última a gente também fez, e para mim é uma oração muito forte, que eu gosto bastante, que me ajuda a seguir também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que assim seja. Nossa, me emocionei agora, me emocionei. Então agora, gratidão, Lulu. Agora, Sueli, é com você, meu amor. Abre seu som e vamos ver o que nossos mentores trazem pra gente de sabedoria para hoje. Capítulo 10, item: Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item Qual 1, item 10? Item 10? capítulo 10, Qual item? 1, 2, 3 e 4. Tá bom. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5. Item 2. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Item 3. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhando, 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 terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhes perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Item 4. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento, aquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria
e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quando sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contentas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Ô, Su, você que sabe de todos os capítulos, esse a gente já leu? Já. Já, né? Mas olha só. Eu lembro dessa parte, 70 vezes 7. Nós Porque lemos, foi o hashtag 26, dia 4 de maio. ela sabe até o dia que foi a Célia maravilhosa. Gente, Mas olha o quanto o nosso sistema está pedindo para isso vir à tona, né? Quanto esse assunto de perdão está vindo à tona e o quanto a gente talvez precise reforçar isso. Então, Su, quer comentar um pouco sobre isso? olha, na verdade, de uns tempinho para cá, eu ando sentindo muito isso, e perdoar, principalmente pessoas assim que tem coisas que acontecem com a gente que a gente deixa passar, a gente não fica instigando aquilo, entendeu? A gente você perdoa, mas sabe aquele perdoar que não é perdoar? Tá? Você vai deixando, vivendo um dia de cada vez, mas também não fica, sabe, só naquilo que a pessoa te fez, nada. E de umas 2 semanas para cá, eu percebi que tem determinadas pessoas que eu não tinha perdoado. Sabe, pessoa, ó que eu não sou, gente, eu não sou uma pessoa de ficar, sabe, não, sabe, mas eu mesmo me surpreendi, porque eu tratei essa pessoa que eu pensei que eu tivesse perdoado e eu não tinha. Eu perdoei ela agora, sabe? E eu fiquei, assim, apreensiva comigo, porque realmente foi demonstrado que você realmente tem que perdoar com o coração, sabe? Se você não perdoar com o coração, você não fica bem. E não é uma pessoa assim, por exemplo, nós aqui, tá? Cada um tem a sua vida, a gente não, nós somos amigas do Evangelho, mas nós não somos amigas de eu saber, não que curiosidade, mas assim, da gente conversar de determinadas coisas que acontecem com a vida da gente. Para mim, a Luciana é atriz. E ela tem uma paz que ela transmite para mim. Para mim, sabe quando
o jeitinho dela. A Mércia tem jeitinho de professora. Sabe aquela professora? Eu vejo a Mércia como minha ex-chefe. É extremamente. Acho que se fosse irmã, não parecia tanto. E a Suelen, eu a conheço faz um pouquinho tempo, porque desde que nós começamos, a Suelen entrou depois, né, Suelen? Então, Foi. assim, e ela tem um jeitinho, ela parece que ela é cientista, sabe? Uma pessoa. Eu estou te falando sério, ela é bem. é, não é rígida, não é brava, mas ela tem um jeito de se expressar de seriedade, sabe? Não, nós vamos De comprovar. nerd, né? Daquela mulher intelectual, né? De ser nerdinha. Ela é É nerd, cientista. eu não sou, não, mas eu sou certo, é certo, eu sou justa. Ela, para mim, E ela sou é uma. muito mal vista de um monte de lados, porque as pessoas não estão mais acostumadas, né? E é difícil ver pessoas igual você. E assim, esse item aqui, para mim, tem uma relevância assim importantíssima. A Lu, a Lu foi Deus que colocou ela na minha vida e eu não tenho nem adjetivos para qualificá-las assim, porque o que essa menina me ajudou e me ajuda, eu digo assim, nos dois sentidos, sabe? Ela fez com que eu enxergasse o perdão, tá? Então, eu estou colhendo o fruto daquilo que nós viemos tratando há um tempo atrás, e juntamente com as minhas falhas, com os meus problemas, né, neuróticos, que todo, sabe, com família, com, sabe, a Lu, para mim, eu, sinceramente, ela é a amiga, né, que eu pensei que eu tinha, e eu não tive. Eu encontrei nela, através da minha filha, que indicou ela para mim. A minha filha lá na Austrália indicou a Lucélia para mim. Não, e o E essa, pior é que você se acostuma com a terapia da Lucélia, você não consegue mais fazer em nenhum outro. Você não exatamente. consegue, você entra em Não, desespero por não poder fazer com ela ainda. é uma insegurança, menina. Eu não, ó, eu já falei, eu falei assim, eu não vou tentar outra pessoa, porque eu não vou contar tudo da minha vida, todas as minhas coisas para outra pessoa. Não vou, já basta ela, entendeu? Não precisa ficar, vou repetir tudo de novo, sabe? Aquelas coisas. Não, já virei a página, já virei a página. Então, Tipo, tá é a resolvido isso, né? Mas é tá. porque eu me coloco muito na posição de não sou eu aqui, eu me coloco muito na posição da espiritualidade falar por mim. Então, não é só a técnica, mas é o ser. É sobre eu permitir que a espiritualidade me use para falar aquilo que precisa ser falado para vocês naquele momento. Então, beleza, eu sou o cavalo aqui, né? Eu sou o instrumento, mas não sou só eu que estou atuando. Então, talvez essa seja a diferença, e por isso que a gente consiga chegar num nível tão profundo, né, na terapia e percepções assim tão uau, É ver tanta evolução. E exato. outra, Com pouco tempo eu vi tanta evolução que com outra, que a Lu sabe, tipo, eu só deixei ela por causa do convênio para reembolsar, comprei apartamento, essas coisas. Mas eu falo para ela, logo mais, quando já tiver tudo certinho, eu volto para tu. Estou te esperando. Inclusive, ela foi comprar apartamento porque ela estava na terapia. Porque eu Isso mesmo. incentivei ela, falei assim: escuta, mas não dá, Suelen, quem falou que não dá? Vai Pega ver. seu carro aí, vai ver, filha, vai ver. Ela começou a ver ela do nada, ela comprou um apartamento. Eu falei, sim. Então, assim, é um bom motivo esse, Su, tá tudo E bem. até de se valorizar também em relação ao homem. Eu fui muito no sentido mais de relacionamento mesmo. E hoje em dia, tipo, eu tô super bem sozinha. E se acontecer, beleza. Se não, não faço muito esforço. Tipo, o cara tem que estar realmente afim de mim. Porque zero esforço, assim, tipo, tô ótimo do jeito que eu tô. Que linda. E, eu, ó, quando eu estiver fazendo o meu curso de taróloga, tá bom? Eu vou mencionar vocês você com. avisa pra gente. Eu ainda vou fazer, ainda não chegou o momento, mas eu vou Vai. fazer. Acho que vai. Mas vou, assim, falando da Lu, essa menina não sabe a importância, a força e a influência e o direcionamento que ela me deu na hora que eu mais precisava.
porque, sinceramente, eu achei que eu ia morrer. Ela Porque o cara nasceu para isso. Nasceu para isso. sai daqui, te dá um treco aí na rua e você vai cair dura. Falou desse jeito, um médico. Eu só não vou xingar ele porque ele era muito bonito. Mas, Perdoa. Ela perdoa. mas a luz. Mas pensa de uma forma também, tipo, às vezes o médico falou isso para você se cuidar, tipo, filha, se cuida, porque às vezes o médico não fala, né? Fala, não, ainda dá. Não, a gente marca quando der e a gente vai deixando, né? Vai deixando, vai deixando. Aí o médico dá um safanão assim, aí, minha filha, vai descuidar ou não? Mas o cara me falou assim ainda. Desenhou a bexiguinha da minha cabeça e falou assim: ó, eu faço 200 mil. Aí você fica, sabe, totalmente direcionada. Mas, ó, Deus é tão bom, minhas amigas, as minhas companheiras, que a iniciativa desse evangelho não tem preço que pague. Porque, ó, foi e é e vai ser muito bom. Tá bom? E ó, uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar, eu quero que a Su, talvez você que está assistindo, tá aberto meu som, né? Tá. Talvez você que está assistindo esse evangelho agora esteja passando por algum processo de doença. Talvez você conheça alguém que está passando por um processo de doença, principalmente uma doença que hoje dá muito medo nas pessoas, que é o câncer. E o câncer, quando eu tenho uma história de que quando minha tia teve câncer, eu tenho uma tia que teve câncer. Fecha só um pouquinho o seu som aí, rapidinho. Isso. Eu tenho uma tia que teve câncer, e na época que ela teve, eu acompanhei todo o tratamento. Aí ela fez químio, fez rádio, fez um tratamento bem extenso, porque ela tinha, sei lá, acho que 50 e poucos anos, ela nunca tinha feito um exame de mama. Então, quando descobriu, já estava muito complexo. Então, ela fez um tratamento bem pesado. E aí, beleza, fizemos o tratamento, última quimioterapia, tá ótima, tal. E aí, passou um tempinho depois, ela veio com uma notícia de que ela tinha ido para a médica e que que a médica estava desconfiando que tinha voltado. E eu fiquei enlouquecida, e aí eu já estava no começo estudando para ser terapeuta. E eu fiquei ali enlouquecida, eu falei, não é possível, eu sei que isso tem uma causa emocional, o que que é essa causa emocional, o que que é isso? E eu comecei a buscar qual era essa causa emocional. E dentro dos estudos que eu fiz, uma das coisas que faz a gente desenvolver o câncer principalmente da mama, é guardar mágoa. Guardar mágoa em relação a alguma questão do nosso feminino, em relação a alguma questão da nossa mãe, que está relacionado com o nosso feminino. E aí eu lembro que eu fiquei assim muito apavorada. Aí depois a gente descobriu que não era, que minha tia só entendeu errado lá, por ela estar nervosa no médico, que não era, não estava voltando, enfim. Só que aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, tia, eu vou te levar num lugar para a gente entender o que está acontecendo. E aí eu levei ela num lugar que eu conheci na época, que era Espaço Humanidade. Eu não sei se alguém já ouviu falar nesse espaço, que é da Andresa Molina. E ela trabalhava com radiestesia, com a mesa, que são até depois eu fiz vários cursos com ela, que eu achei sensacional. E aí ali a gente identificou que existia um momento que a minha tia tinha, quando ela tinha 10 anos de idade, que ela não pôde se despedir da minha avó, que minha avó morreu de câncer, só que de útero. E não deixaram a minha tia se despedir dela. E aquilo ficou dentro dela como uma coisa assim, uma dor tão profunda que desenvolveu. E ali foi muito bonito, porque assim, ali na sessão, que a minha tia quis que eu participasse, ali na sessão, a hora que a moça falou, né, que ela identificou ali na mesa de radiestesia, ela falou assim, olha, o que aconteceu aqui quando você tinha 10 anos de idade? Quando ela perguntou isso, minha tia já começou a chorar. E aí aconteceu uma liberação ali daquela emoção absurda. Então, eu acredito que, assim, a gente tem que passar por algumas coisas na vida. Só que, quando a gente está mais leve, o que é mais leve? Quando a gente está com o coração menos amargurado, quando a gente está com o coração mais contente, quando a gente libera perdão, quando a gente limpa o rancor do nosso coração, o que a gente tiver que passar vai passar por um processo leve.
O processo ele não vai ser tão pesado. E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque o perdão tem tudo a ver com isso. A Sueli, que está aqui, ela passou primeiro por um processo muito complicado, como ela disse, de saúde. De um aneurisma que ela teve, que ela realmente entrou no estado de pânico, que ela falou, eu vou morrer. A gente entrou com o tratamento, a gente entrou com o perdão, a gente liberou tudo que tinha que liberar. E aí agora eu vou deixar para a Sueli contar. Porque aí depois de tudo isso que ela tinha passado, fazer uma cirurgia na cabeça, tomar um monte de medicação, que parecia que ela tinha apanhado dentro de casa, porque a bichinha ficava toda roxa. Depois de ter passado por tudo isso, vem um diagnóstico de câncer. Conta pra gente, Su. Isso em janeiro agora, o diagnóstico. Conta pra gente como foi pra você. E aí eu quero só salientar, tá? A liberação da mágoa que a Sueli fez no processo anterior do aneurisma é o que fez a diferença para o processo de tratamento do câncer dela ser da maneira que está sendo. Então, Su, conta para quem está assistindo e para a gente que está aqui, que não ouviu talvez essa história inteira. Porque hoje talvez fique um pouquinho mais longo, foi diferente do que a gente planejou, mas tá tudo certo, porque a vida é isso mesmo. Eu acho que tem pessoas que precisam ouvir sua história. Vai. Quando eu descobri... Bom, primeiro a primeira cirurgia foi de verticulite, que eu não... Jamais eu imaginava que eu ia ter isso. Eu estava fazendo tratamento de coluna, aí depois, bom, caí no chão, ia fazer a acupuntura que eu estava fazendo, caí, pum, tive um AVC. Aí fui para o hospital, cheguei lá, bom, usei aquela bolsinha de coloscopia 4 meses. Meu intestino cortou um pedaço. Isso foi em 2017, no carnaval. Aí quando vai chegando perto do carnaval, você já vai ficando, né, com a antena ligada. Aí depois passou, de repente, bum, aquelas dores de cabeça. Quando eu fiz os exames, que eu fui atrás, tudo, que olha, que eu acho que eu devo ter ido mais ou menos em uns neurocirurgiões, uns 4, 5. Ninguém sabia o que era, fazia um monte de exame. Pensa nos exames assim terríveis, aquelas buzinas, sabe? Que fica, e você lá dentro da máquina, um desespero. Uma coisa que me conforta bastante quando eu fazia esses exames é que eu ficava rezando. Então, sabe, aquilo me dava uma paz que parecia que eu estava assim, imóvel. Então, eu não sentia, sabe? Não chegava a me atingir. Aí, olha, você tem 2 aneurismas e um deles está para estourar. Você vai ter que fazer isso. Aí falou que poderia ser alguma coisa de um processos antigos. A minha mãe tinha problema muito grave de enxaqueca. Mas eu achava que era frescura dela. Não sabe quando você... Ela tomava remédio, ficava boa, dava bronca na gente, blá, 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 voltava ao normal. E aí foi descoberto que isso que eu tinha, esse aneurisma, ele já vem de quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 15 anos. Hoje eu estou com 65. Então, assim, são coisas que veio, né, me acompanhando e que chegou o momento onde isso daí realmente apareceu. Bom, aqueles estresses de plano de... Bom, eu fiz a minha cirurgia no SUS, agradeço a Deus, porque foi muito rápido. Fiz um tipo de cirurgia que é extremamente invasiva, né? Não foi de corte, nada. Teve pessoas que estavam comigo que fizeram. A minha não, a minha foi os fiozinhos entrando na minha cabeça, pela minha virilha, e eu vendo tudo, sabe? Aí, na verdade, eu não ficava olhando, né? Para mim não ficar apavorada, eu ficava rezando. Mas você sente um canudinho entrando na sua veia, sabe? Imagina, da virilha até a cabeça. Puta. Mas deu tudo certo, graças a Deus, sabe? Aí me recuperei disso, já estava marcado a outra para o dia 17 de fevereiro, mas aí, em janeiro, eu descobri que eu estava com câncer. Não... E eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. O que me afetou mais foi o aneurisma do que o câncer. Porque eu recebi a notícia como se eu tivesse recebido que eu estava com um carocinho que ia ter que tirar. Sabe? Porque essa mama direita minha, eu sempre tive
probleminhas com ela. Eu fiz punção várias vezes, já tirei um carocinho, mas esse carocinho era benigno, sabe? Então, assim, esse processo da minha mama direita veio desde quando a Aline nasceu. A Aline está com 36 anos. Então, assim, mas não era uma coisa que me afligia, não. Eu fazia os exames e ia no médico. E aí, quando foi esse último, tanto é que eu estava sozinha, o médico falou para mim, Sheri, você está com uma lesãozinha aí, nós vamos ter que cuidar. E eu não tinha contado com o meu marido. Aí ele ficou sabendo através de uma conferência entre eu e o meu médico. Ele estava lá na praia, aqui na praia e eu lá em São Paulo. Ele ficou extremamente desesperado, né? Sua mulher está com câncer, nós vamos fazer esse tratamento assim, assim, assim. E assim, eu fiquei surpresa, mas eu aceitei de boa, gente. Eu não fiquei. Mas teve gente que, pessoas, não todas, né? Mas algumas pessoas, quando ficaram sabendo que eu estava com câncer, gente, parecia que eles estavam vendo que eu estava morrendo, sabe? Porque o médico falou para mim, Sueli, você não vai morrer disso. Você não vai morrer disso. Você pode morrer de outra coisa, mas disso você não vai morrer. Porque e ele falou assim, eu estou admirado com o seu modo de receber a notícia. Aí eu peguei e falei, doutor, vamos fazer o tratamento. Gente, eu não estou falando isso para vocês como fosse uma coisa assim, sabe os acontecimentos? Não, é realmente de coração aquilo que eu passei, mas eu fiquei tão bem, gente, eu não fiquei, sabe, não fiquei apavorada, desesperada, porque eu sei que tem determinados cânceres que eu tenho família, tenho minhas tias que estão aí, vai fazer uns 20 anos já que tem, e problema bem sério. O meu, graças a Deus, foi 1,3, foi bem em relação à medicina, eu não entendo nada, né? Ele falou assim, nós vamos fazer uma cirurgia, graças a Deus, até nisso a minha cirurgia foi rápida, porque eu fiz a cirurgia dia 13 de março. Eu fiz no outro dia eu estava em casa, sabe? Já fiz radioterapia, já fiz. Então, assim, eu não posso falar, como eles mesmos disseram, seria, você não pode falar que você está curada, mas você pode falar que esse daí você não tem mais, só tem que realmente acompanhar. Como sempre a gente faz, acompanha, vai em médico. E aí, ó, o mais bonito, só para te interromper, que é onde a gente quer chegar, que é quando todo esse processo do aneurisma fez com que ela liberasse muita emoção, muita coisa negativa que existia dentro dela, terapeuticamente, ela estava como se fosse uma preparação para lidar com o câncer. E quando veio o câncer, ela estava preparada emocionalmente para lidar, o processo foi assim, ela descobriu em janeiro. A gente está em junho e ela está falando para a gente, ela deu a notícia agora de que ela não vai precisar fazer quimioterapia. Que ela fez a rádio e que ela não vai precisar, que ela descobriu essa semana que ela não vai precisar fazer a quimioterapia. Sabendo. Exatamente. Então, assim, a importância da gente liberar o nosso coração, liberar as mágoas que a gente carrega, liberar os pesos que a gente carrega, os rancores, porque faz com que a gente tenha força e fé, que a gente traga fé em primeiro lugar, independente da situação que a gente está passando, porque tem coisinha que a gente escolheu lá atrás passar, quando a gente foi reencarnar, você falou assim, no meu plano reencarnatório, o que eu vou passar aqui para eu poder melhorar, para eu poder evoluir? Eu vou passar por isso. Tudo que a gente passa, a gente é que escolheu. Ninguém escolheu pela gente, não. Desde uma unha encravada até um processo de doença grave, até um processo de, enfim, não importa, mas nós escolhemos por algum motivo. Então não importa por quê. Se a gente não lembra, é porque não tem que lembrar. Então nos resta aceitar. Porém, para passar, imagina se a Sueli não tivesse feito um tratamento, imagina se a Sueli não tivesse liberado o espaço de mágoa e de rancor e de ressentimento que existia nela em algum nível, imagina como é que ela ia lidar com mais uma coisa. Então, olha toda essa história que ela contou.
Então, foi um período de 2017 para cá que foi uma paulada atrás da outra. A Sueli, ela tinha uma vida que ela saía com o marido dela, que ela bebia, que ela se divertia, que ela ia para os bailes. Ela era uma pessoa livre, feliz. E do nada, a vida foi podando ela de tudo aquilo que era divertido para ela. E aí ela foi lá para o fundo do poço. Só que se ela não vai, não busca ajuda, se ela não libera o emocional dela, quando viesse a notícia do câncer, ia ser acumulativo, ia ser uma coisa que ela ia colocar, ia ser mais um peso e poderia levar ela para um estado depressivo muito profundo e piorar o quadro dela. Então ela estava mais leve para passar, por quê? Porque o coração dela estava mais leve. Porque a fé dela aumentou nesse processo de deixar o coração mais leve. Então, quando a gente traz de novo o perdão, e é muito bonito, né? Porque mesmo que a gente fale 10 vezes no mesmo capítulo, cada dia vai ser um dia diferente, vão vir coisas diferentes, para a gente poder enxergar as coisas de uma maneira diferente. E o perdão, ele é mais que necessário para a humanidade, mas não só para a humanidade, mas para nós mesmas. Porque fica mais leve, porque o perdão, ele faz a gente tirar uma coisa que é muito difícil da gente tirar quando a gente está numa relação, que é o julgamento. A gente está o tempo todo olhando para o outro, a gente está o tempo todo julgando o outro, a gente está o tempo todo tratando, às vezes, a pessoa que está do nosso lado, às vezes até como um inimigo. Quantos casais, e eu falo por propriedade, assim, hoje eu estou num relacionamento, e aí eu percebo o quanto a gente estar no relacionamento amoroso, você projeta coisas suas de uma maneira muito profunda, e o quanto às vezes você trata aquela pessoa que está do seu lado como teu inimigo, por dores suas, pelo que você já viveu, pelo que você já passou, pelo quanto você não elaborou ainda. Então, eu ouvi uma frase que fala assim, um casal feliz é feito de 2 bons perdoadores. Então, a Sueli concordando com certeza, a Sueli com 500 anos de casamento, ele falando com certeza. Então, o perdão, ele faz a gente... Por que a gente olha como inimigo, muitas vezes, até a pessoa que está muito próxima da gente? Porque a gente coloca o julgamento. Que a pessoa tinha que ser daquele jeito, a pessoa tinha que atingir minhas expectativas, porque se não foi do jeito que eu queria, não é o jeito certo. E o perdão, ele vai limpando a nossa mente, falando assim, deixa eu olhar para o outro, deixa eu ver o outro. Deixa eu ver o outro como ele é. E dentro daquilo que ele consegue fazer. Não adianta eu cobrar que a minha cachorrinha vire para mim e me chame de mamãe. Eu vou estar criando uma falsa expectativa e eu vou viver frustrada. Mas eu posso esperar que ela venha e me lamba. Entendeu? E eu interpreto isso como uma forma de carinho. Porque é o melhor que ela pode me oferecer dentro daquilo que ela é. Então, o perdão, ele ajuda a gente a exatamente assim, limpar essa lente do julgamento e conseguir olhar o outro com realidade. E a partir da realidade, eu escolho se eu quero aquilo para mim ou não. Não é sobre eu quero. Às vezes a gente vive muito numa sociedade em que a gente está querendo que todo mundo mude. As pessoas não vão mudar, muito menos porque a gente quer. As pessoas são aquilo que elas conseguem ser, assim como a gente. Tem uma frase que a Débora Seco falou numa entrevista e meio que viralizou, que ela fala, gente, eu queria ser tanta coisa, mas eu sou aquilo que eu consigo ser, entendeu? Eu queria ser um monte de coisa, mas eu sou aquilo que eu consigo ser. Então, nós somos também o melhor que a gente consegue ser nesse momento. Lá atrás, nós fomos o melhor que conseguíamos ser naquele momento, e lá na frente a gente vai ser o melhor. A gente sempre vai ser o nosso melhor. Só que, quando a gente está julgando muito o outro e a gente traz esse auto-julgamento para a gente tem muita dificuldade de se perdoar, de olhar para a gente também com esse acolhimento, com essa compaixão, com essa compreensão, e o perdão faz isso com a gente. Faz a gente olhar para a gente com mais carinho, com mais amor, sem julgamento, faz a gente olhar para o outro com mais amor, sem julgamento. Então, o julgamento é o que faz a gente entrar nesse espaço, né? De tipo, às vezes a gente até perdoa, mas a gente perdoa através desse espaço da vingança. É muito louco isso, né?
Então eu perdoei você, mas agora você vai ter que fazer aquilo que eu quero também para você se redimir. Não é perdão isso, né? É vaidade, é controle, é vingança, né? Então, o perdoar ele está associado a isso. É assim, eu consegui o máximo que eu posso, que é muito difícil, porque o nosso ego ele é faceiro, mas é a gente conseguir olhar para o outro sem o julgamento, olhar para o outro limpando a nossa mente das nossas dores, das nossas expectativas e conseguir olhar para o outro como ele é e perceber o que o outro pode me entregar. Sabe aqueles momentos que você fala assim, que alguém faz alguma coisa para você, principalmente relacionamento amoroso, mas não necessariamente isso, mas quando... Vamos usar esse exemplo de relacionamento amoroso, que a pessoa faz uma coisa que você fala assim, por dentro você tá falando, meu, eu não queria que essa pessoa fizesse isso, não é o certo, isso tá me machucando, isso tá me tirando do prumo, isso tá me... Entra no pensamento assim, ó, é o melhor que essa pessoa tá conseguindo fazer nesse momento. Não é sobre mim, é sobre ela. Olha só, ó, o peso que solta. Fala, Lu. Lu, eu estava refletindo um pouco sobre o que a Su falou, sobre... Ela falou assim, eu achei que eu já tinha perdoado tantas pessoas e aí eu percebi que eu não tinha perdoado. E recentemente eu também tive uma situação assim particular que eu achei que, né, nessa questão de perdão, eu achei que eu tinha perdoado a pessoa entendendo que aquilo é o melhor que ela pode entregar. Só que aí eu tive uma outra situação que me mostrou que eu acho que eu não perdoei. E aí, sabe, assim, eu fiquei assim, será que eu só aceitei o que a pessoa é ou será que eu perdoei? Porque é complicado, foi complicado, assim, para mim perceber, não, porque se eu tô citando tal coisa, é que aquilo então ainda me marca. E se aquilo me marca, então talvez eu não perdoei, porque se eu tivesse perdoado, aquilo não estaria tão evidente, sabe, assim. E aí, é isso, eu fiquei pensando nisso agora, refletindo, eu falei assim, eu acho que eu só aceitei a pessoa e não perdoei. E eu não sei, eu fiquei pensando justamente isso, eu falei, como que eu vou identificar o que eu perdoei se eu achava que eu tinha perdoado e eu percebi que eu não perdoei, sabe? É complicado, né, assim. Não, mas vamos lá. O perdão tem vários níveis. Tem vários níveis. Então, vamos pensar que o perdão ele é uma escadinha que você vai acessando. Qual é o mais alto nível dessa escada? Que é, vamos, digamos assim, a iluminação, que é acessar a consciência de Jesus, né? Que estamos caminhando para lá. Não sei se chegaremos, mas vamos lá. É quando você realmente, do fundo do seu, quando a sua cabeça se alinhou com o seu coração e você consegue literalmente se separar da pessoa. Você entender que ela é um ser que tem desafios, assim como você. E quando você consegue passar desse estágio de aceitação, de entendimento, você consegue sentir isso. Então, esse sentimento de liberação. Então, uma coisa é você... Um degrau, o primeiro degrau, assim, quando a pessoa faz alguma coisa para você, é a raiva, é o ressentimento, é o querer dar o troco. Isso daí é humano, todo mundo tem. Aí você fala, não, pera, eu não posso dar o troco. Não, pera, tenho um pouquinho de consciência, então vou perdoar. Então aí tem o primeiro degrau, que é a aceitação. Aceitar que a pessoa fez o melhor que ela podia, que a pessoa é do jeito que ela é, e entrar nesse espaço de tipo, tô nem aí. Indiferença. Então, não é nem aceitação, é indiferença o segundo degrau. Que você fala, dane-se, eu não quero saber, beleza, tá perdoado, mas eu não quero você perto de mim, você bem longe de mim. Esse é o primeiro degrau. Aí tem o terceiro degrau, que é quando você começa a desenvolver uma consciência acerca disso. Nesse estado da indiferença, a pessoa ainda é teu inimigo. Se você cruzar na rua com ela, você vai vir atravessar a rua. Se alguém falar dela para você, você pode até não falar mal, mas você vai falar, também não quero falar sobre esse assunto. Se você já tiver um pouquinho mais evoluído, você não vai meter o pau, você vai falar, eu prefiro não comentar, como dizia o Félix. Então, nesse grau, ainda a pessoa é teu inimigo. No terceiro degrau, que é onde a gente começa a ganhar mais consciência, é quando você consegue dar passos para entrar nesse espaço de aceitação.
E aí a aceitação não é só a aceitação de que a pessoa é como ela consegue ser, mas a aceitação de eu ter permitido essa pessoa entrar na minha vida, e porque ninguém entra na vida da gente com uma arma na cabeça da gente. A gente é que abre a portinha para a pessoa entrar. Como diz como é que foi? Eu vi uma frase agora da Ana Maria Braga, que ela solta várias, né, todos os dias, e às vezes algumas viraliza. Como é que é? Ah, é fácil falar que o seu ex é um demônio, difícil é assumir que você já foi possuída por ele, né? Então, assim. Ana Maria só fala a verdade. Só fala a verdade. Então, a gente que abre essa porta. E aí, a hora que a gente começa a entender que fala assim, meu, não é só o outro, eu também tenho que me perdoar. Por que que eu abri essa porta? Por que que... Aí entra um novo nível de consciência. Aí quando você consegue olhar para você e entender que ninguém te forçou a nada, a não ser que seja um caso que realmente... Não tô falando da exceção, não tô falando de crime, não tô falando de um processo natural da vida. Quando você entendeu que, pô, né, eu permiti que isso acontecesse, aí você precisa entender, aí entra a parte difícil, porque é a hora que você tem que assumir a responsabilidade e falar, não, é comigo o primeiro rolê, eu preciso me perdoar em relação a isso. Depois que você se perdoou, que é esse quarto, terceiro degrau, vamos falar assim, de consciência, você vai pro quarto. Aí sim, porque você limpou a sua lente das suas projeções, parte delas ao menos, e aí você consegue olhar para o outro com verdade. E aí você olha para o outro e fala assim, nossa, era mais o meu monstro que estava dentro de mim, grande, que estava fazendo sofrer do que o outro. E aí fica fácil você entrar nesse processo de aceitação e de liberação. Não é esquecimento, mas é liberação. Por que que entra nesse espaço de esquecimento? Porque quando você libera a emoção que está atrelada àquela memória, àquela situação que aconteceu, essa memória, ela vai para uma caixinha do nosso cérebro, que é a mesma caixinha das lembranças que não tem associação emocional. Por exemplo, você fica lembrando toda hora que você escovou o dente hoje de manhã? Por quê? Porque não tem associação emocional. Agora, se você estiver escovando o dente e, sei lá, todo dia teu marido te dá um susto na hora que você está escovando o dente, por exemplo. Vai chegar um momento que a hora que você for escovar o dente, você já vai escovar o dente assim, ó. Por quê? Porque associou a uma emoção aquele comportamento. Então, quando a gente perdoa, entra nesse nível de auto-perdão e de limpar a nossa lente, de olhar para o outro e entender que, meu, eu também erro. Porque é essa questão. Quando a gente está nesse patamar de você errou comigo, você tá grandona e ele tá aqui embaixo, né? Você que lute, porque eu sou, perdão da palavra, eu sou a fodona, você que errou. Aí quando você entende que todo mundo errou, inclusive você, aí você vem para uma humildade que você fala, tá, beleza. Então, deixa eu olhar um pouquinho diferente. Aí você sai desse patamar, sai do ego e vem para esse espaço mais do coração, de consciência. E aí, automaticamente, você consegue olhar para o outro através desse espaço de mais compaixão e de entender que ele não é um vilão. Ele só está te ensinando a perdoar. Tem uma historinha que eu vi em algum curso que eu fiz que fala assim: é a história da alma amiga. A alma amiga estava lá no céu, lá no nosso lar, e aí ela estava conversando com o mentor dela, ela falou assim, ai, nossa, eu queria tanto experimentar o perdão, tanto experimentar o perdão. Aí o mentor dela falou assim, mas por que você quer experimentar o perdão? Ah, não sei, porque eu acho tão bonito perdoar, eu acho tão bonito. E eu não tenho, aqui tá tudo tão tranquilo que eu não tenho que perdoar. Aí chega uma outra alma perto dela e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, já que você quer experimentar o perdão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reencarnar. E aí, a cara da Suelen já tipo assim, mano. A gente vai reencarnar. Gente, é difícil, viu, viver? É difícil. Eu falo, cara, olha, eu até falei ontem no carro para minha mãe, eu falei, o que que eu tô precisando aprender? E é isso. Porque, tipo, eu levo, na hora, tem a discussão, não sei o que lá, no meu trabalho mesmo, acontece direto. Tipo, tem um cara lá que tem umas pessoas que são muito escrotas na área que eu trabalho. Eu falo, mano, por que me colocaram nessa área? Eu não sei por que eu caí nessa área.
E aí eu falei pra minha mãe, o que tá querendo me ensinar? Porque, tipo, o cara não tinha nada a ver, mas ele fez questão de se envolver no assunto pra falar que, tipo, não tá errado, é você que não pensa. Tipo, é nesse naipe. Você tem que ficar, sabe? Aí você tem que, tipo, o cara ele defende, a mulher ele coloca pra baixo. Aí, tipo, aí você acaba discutindo, aí você fala, cara, ele sempre quer me colocar pra baixo, ele sempre quer tirar minha razão. Tipo, fala que tem hierarquia lá, tá? Eu sou acima de fulano, por que que ele me coloca abaixo de fulano? É assim. Então, eu ia te fazer umas perguntas aqui, mas não vou expor você, não. Mas vamos lá, vou terminar. Depois eu te faço umas perguntas para você refletir. Mas vamos lá. Não tem problema não, tipo, tá tudo bem. Não, é que senão a gente vai estender muito. É, porque não tá tudo bem, porque, tipo, puta, dormi puta, acordei chateada pela situação, escovei os dentes chateada, fui doar sangue chateada, e assim, Ainda tá no primeiro degrau da raiva e do ódio. E tá tudo bem, porque a gente passa por esse degrau. Tem que passar por ele, né? Mas vamos lá, uma amiga. Aí ela falou: vamos reencarnar. E aí a gente vai esquecer dessa conversa que a gente tá tendo aqui. E aí eu vou te fazer várias coisas ruins para você poder experimentar o que é o perdão. Vamos? Então, Sus e todo mundo que tá aqui, quem tá assistindo, às vezes, as pessoas que passam na nossa vida vêm justamente para contribuir com o processo de evolução que a gente mesmo escolheu. Às vezes, aquele algoz, aquela pessoa má, que você fala assim, gente, por que essa pessoa tinha que entrar na minha vida, que não sei o quê, por que isso está acontecendo, porque essa pessoa está me fazendo sofrer. E aí, se a gente pudesse olhar no telão assim, tipo, o momento em que a gente escolheu passar por isso, talvez a gente entenderia tudo. Você falasse, meu Deus, essa pessoa está sendo mais minha amiga do que qualquer outra pessoa que eu julgue que é minha amiga, porque ela está me ajudando a evoluir. Então, quando a gente fala de perdão, é exatamente isso. Todos somos professores de nós mesmos. E as pessoas que vêm, que são mais desafiadoras, é aquelas que vão trazer mais transformação na vida da gente. É aquelas que vão trazer mais autoconhecimento. Porque a gente só se conhece de verdade quando a gente se coloca à disposição, dentro de qualquer relação que a gente tá, de se perceber. Então, foi voltando a me relacionar que eu percebi. Eu fiquei 1 ano e pouco sem me relacionar com ninguém, porque foi muito traumático o meu último relacionamento. Falei, não quero saber, não quero saber. Aí eu me abri, falei, não, agora eu quero. E aí, quando eu falei, agora eu quero, apareceu. E eu, toda plena, né? Falei, não, já perdoei, já tá tudo resolvido, já estou resolvida, agora já estou 100%, não sei o quê. Aí começa a se relacionar, aí você começa a falar, meu Deus, da onde vem esses ciúmes? Meu Deus, da onde vem essa dor? Da onde vem? E aí, automaticamente, minha cabeça já vai ao dedinho, ó. A culpa é de quem? Eu tô aqui toda terapeutizada, toda perdoada já, toda bem resolvida. Como que vem um ser desse querendo fazer as coisas, tipo, me fazer sofrer, enxergando uma pessoa que ele não era? E aí volta para terapia, limpa o olhar, se auto-perdoa, entende o que está acontecendo. Aí você passa a olhar para o outro e fala assim, gente. E aí eu olho para ele, é muito doido isso, mas eu olho para ele hoje e eu vejo um grande instrumento para eu perceber, um grande espelhão, assim, ó, para eu perceber os pontos cegos daquilo que eu ainda não tinha visto que eu precisava melhorar. Então, toda a relação, independente se ela é amorosa ou não, é que a amorosa ela pega num lugar mais profundo, né? Mais dolorido, assim. É mais vulnerável, digamos assim. Não é dolorido, mas num lugar mais vulnerável. Mas que nem a Suelen na questão do trabalho dela. Por que isso tá reverberando tanto ódio nela? Porque é normal a gente sentir raiva de uma situação aqui, outra ali. Fiquei pé da vida, daqui a pouco passa. Agora, por que essa raiva continuou? Ficou ruminando isso até o dia seguinte, até escovar o dente, até agora que ela tá puta com isso. Porque alguma coisa ali foi gatilho para algo que tá acontecendo dentro dela. E aí, olha que lindo isso, quando a gente olha com esse olhar. Meu Deus do céu,
O outro só tá me mostrando aquilo que eu não consigo ver sozinha. O outro só tá me mostrando aquilo que eu não consigo ver sozinha. E aí, quando você entende o que você não tá conseguindo, não estava vendo, quando você limpa essa lente, fica muito mais fácil entrar nesse espaço de compaixão. Então, eu digo que o perdão, ele é um caminho que você constrói dentro de você. Não é uma coisa que assim, pô, vai acontecer. E olha que eu sou especialista nisso. E mesmo assim, me deparei com situações que eu falei assim, meu, eu quero matar esse ser humano. Entendeu? Eu quero matar ele. Só um pouquinho, assim, ó. Só por 5 minutinhos. E aí eu fui me percebendo. E eu falei, meu Deus do céu, Lucélia, como assim? Só que também serviu para me humanizar. E me perceber que, assim, eu entro na raiva hoje, eu entro. Eu entro nesse primeiro degrau de querer me vingar, eu entro. Só que eu já construí dentro de mim esses outros degraus. Então eu saio rápido do primeiro degrau. Então eu falo, opa, peraí. Aí eu já entro nessa indiferença de tipo, calma, me deixa quieta aqui, deixa eu processar. Aí eu já entro e falo assim, meu, ninguém tá apontando uma arma para essa pessoa tá na sua vida. Se você não quer, simplesmente vai embora. E aí se perdoa por alguma coisa que possa vir, e aí olha para o outro com mais verdade. Então é impressionante o quanto eu consigo perceber que no começo era totalmente uma projeção da minha parte, quando eu olhava para ele, e hoje o quanto aos pouquinhos eu percebo, eu consigo olhar para ele e ver quem ele é. Não quem eu acho que ele deveria ser. E olhar para ele, percebendo quem ele é, me dá um alívio no coração de olhar e falar assim, eu tenho... não é uma escolha doída, ficar ou não ficar. É uma escolha leve, porque é uma escolha, tipo, não é sobre mim. Você não tá fazendo isso que é pra mim, é sobre a pessoa. E tá tudo bem. É igual o exemplo do cachorrinho, né? Tipo assim, meu, eu não posso esperar que ela me chame de mamãe. Eu posso aceitar que ela só vai me dar uma lambidinha e que isso vai ser um eu te amo pra mim. É isso, fica leve. E aí eu quero ter um cachorrinho, ou eu quero ter um papagaio que fique falando, mamãe, eu te amo. Se eu quiser ter um papagaio, eu vou lá com um papagaio e treino papagaio, entendeu? Fica simples, digamos assim. Então, quando a gente consegue desenvolver, é um desenvolvimento. E não é uma coisa que você vai ficar iluminada que nem Jesus, e a pessoa vai vir, vai fazer o que quer na sua vida, e você não vai passar pela raiva, você não vai passar pelo ódio, você não vai passar pelo desejo de vingança. Vai passar. Só que a questão é, quanto tempo isso dura? Esse é o pulo do gato. Se isso dura, você vai arrastando isso vai te causar um problema. Agora, se isso vem como uma emoção e você simplesmente deixa isso transformar, tipo, isso sair, nossa, aí você consegue acessar esses outros degraus. Então, Lu, é um processo. Não é uma coisa que está pronta dentro da gente. É um aprendizado. E quando a gente começa a evoluir essa consciência, todos são almas amigas. Que a gente fez algum acordinho lá antes de vir e falou assim: ai, você faz isso para mim para poder evoluir? Aí a pessoa falou: bacana, eu faço. E aí você tá aí agora, estribuchando, falando que você não queria, que a pessoa é uma bela de uma FDP na sua vida, entendeu? E na verdade, não. Então, é um desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito, para quando a gente. Aí, quando a gente estiver lá em cima de novo, você fala: não, já aprendi a perdoar, tá tudo certo. É igual quando a gente fala: eu vou pedir paciência. Pede paciência para você ver. Quando você estiver lá em cima, fala: eu sou tão sua amiga aqui que eu não quero perder a sua amizade lá embaixo. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo, exatamente. Gente, que profundo, e quantas coisas lindas vieram, né? E eu achei que eu não ia falar, ó, tô até melhor já. Olha. Posso fazer uma pergunta? Até duas. Qual será a atitude e o que fazer quando a gente lida com pessoas que não têm o mesmo privilégio de ter o nosso entendimento? Compaixão. Entender que você... Ó, eu entendo que você não me entende. Essa é a frase. Quando você consegue acessar isso, eu entendo que você não me entende. Coisa que você conversar, por exemplo, nós aqui
direto ou indiretamente, faz parte de uma instituição, vai, um centro ou alguma coisa, tá? O nosso entendimento é diferente de pessoas que não têm esse tipo de esclarecimento ou de ensinamento. Você lidar com isso é difícil. É a mesma coisa de uma conversa de uma pessoa que tem filho com uma que não tem. Então, é assim, por exemplo, tem pessoas que falam assim: olha, eu acendo as minhas velhinhas para o meu anjo da guarda, eu faço minhas orações, aí eu falo assim: ah, mas por que você faz isso? Eu simplesmente digo assim: meu, quem faz sou eu, então não se preocupe, entendeu? Mas é difícil você lidar com essas coisas. Aí você vai aprendendo, a cada dia, a cada lance, você vai aprendendo. Outro dia falou assim: ah, você é muito confuso. Olha o julgamento, mas por que que dói? Porque é o julgamento. Ó, entende uma coisa. Ah, fulano morreu. Eu digo assim, nós, de assimilar a morte de uma pessoa, a reencarnação, tá? Ou como se fala? O desencarne, de um modo diferente de pessoas que não têm esse mesmo grau. Não estou me querendo sabe, ser a dona do. Não. O meu entendimento é diferente. E se você comentar alguma coisinha assim, você é criticada, você é julgada, entendeu? Porque você é muito. é, você acha que tudo é normal, tudo é normal. Gente, eu não acho que tudo é normal. Eu acho que tudo faz parte da sua vida, do seu caminho, entendeu? É o que você mesmo falou. Nós passamos aquilo que nós. Cada um tem uma visão e tem que ter respeito, né? Eu acho. É que nem eu falo. Eu falo. É muito, sabe? Mas assim, você vai aprendendo a lidar com essas situações, com essas Então, situações. mas é aprender o que a gente tem que entender é assim, ó, o que dói na gente nesse tipo de comentário, ou se fecha só um pouquinho o seu. A gente tem que aprender nesse tipo de comentário, é que assim, eu entendo que você não me entende, é assim, eu já entendi que o julgamento faz mal nas relações. Você está me julgando. Por que que você está me julgando? Porque você ainda não entendeu algumas coisas que eu já sei. Então eu não posso abraçar o teu julgamento. Então a gente numa posição mais consciente é simplesmente você não abraçar o julgamento que aquela pessoa está julgando para você. É você conseguir entender que a mesma coisa, uma criança vira para você e fala assim: "Você é feia". É um julgamento. Só que é uma criança, você vai ficar, nossa, chateada com ela, tentando fazer ela entender que ela não pode fazer. É uma criança, você vai ouvir, você vai relevar, você tá entendendo? É isso. Nós, na vida adulta, estamos lidando com consciências infantis e consciências imaturas. Então, quando você vê um comportamento desse, você tem que acessar essa mesma consciência de maturidade, da sua maturidade. Que eu te entendo que você não me entende. Se o melhor que você consegue fazer é me julgar, se o melhor que você consegue fazer é me apontar, esse é o teu melhor. Você não entendeu o que eu já entendi. Então, cabe a mim respeitar o teu momento de desenvolvimento. Então, você não vai bater numa criança, não vai revidar com uma criança porque ela chamou de feia. Você vai respeitar porque você entende que ela não entende ainda. É essa a consciência. É quando você entende, quando a gente acessa isso, fica muito mais leve. Porque a gente sempre vai ser julgado. E aí a gente acessa o quê? O respeito. Lembra? Amar é respeitar. Então, quando você respeita a pessoa, mesmo que a pessoa esteja te julgando, e você não entra no embate com ela, você aprende a se posicionar diferente. Ué, se eu não posso falar de vela com a fulana, eu não vou falar de vela com a fulana. Acabou. Acabou, entendeu? Aí é você que vai determinar a porta que você abre. Lembra? Você que abre a porta. Se você já conhece, tem algumas pessoas que a gente já conhece, né, gente? Que a gente sabe que não dá para falar sobre determinadas coisas. Então, não fala. Olha aí que coisa boa. Fala sobre o tempo, fala sobre a árvore, fala sobre o livro, fala sobre coisa aleatória, mas não tenta entrar em assunto profundo, porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. E aí a resposta que ela vai te dar é um julgamento. Não porque
Não é sobre você, mas é sobre ela, o julgamento que ela tem sobre aquilo. Entende? Então, assim, sempre entra nessa consciência. Ah, a pessoa tá me julgando. Olha para essa pessoa como se ela fosse uma criança que ela não entendeu ainda o que você já entendeu. E aí entra nesse espaço de respeito. Ela não consegue fazer melhor do que ela tá fazendo. Fez sentido? Então vamos para as nossas vibrações, porque hoje o evangelho foi 1 hora já. Já estamos aqui. Na verdade, ô Lu, faz a leitura do livrinho final e aí a gente. Aí a Mercinha. A Mercinha ficou só escutando aqui hoje, né? Nossa, mas ela vai fazer as vibrações pra gente. Fiquei só ouvindo. Ó, mas vamos lá, Lu, vamos para a leitura. Curar-se. Meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles, a benefício nosso. O enfermo mais ricamente assistido deve cooperar com o médico que o atende, para que se possa curar. Posso falar um palavrão? Puta que pariu! Que conexão, que alinhamento, que perfeição. Tomem essa. Que lindo, hein? Que lindo. Agora vamos lá. Mercinha, vamos para as nossas vibrações. É com você, meu amor. Quem que vai fazer a oração final? Eu? Falei, né? Eu ia fazer, né? Tá bom. Fala a sua antes da vibração. Fiquei até emocionada, gente. Meu Deus. Que coisa linda, né? Que perfeição. Que perfeição. Vamos para as vibrações agora, então. Feche seu sonho um pouquinho, meu amor. São milagres diários. Meu Gratidão. amor, como é lindo estar aqui com vocês, meu Deus do céu. Feche seu somzinho aí, Sussu. Isso. Vamos lá, é com você, Marcinha. Então, tá bom. Eu convido todas nós que estamos aqui, e quem estiver ouvindo, né, o canal da Lu, a vibrarmos nesse momento, pela nossa casa, pelo nosso lar, nossos parentes, nossos amores, nossos animaizinhos, toda a nossa rua, nossa cidade, pessoas que estão internadas em hospitais, que precisam receber essa energia de cura e de afeto, pelas pessoas que estão nas ruas, sem um cafezinho para tomar, sem um lar para poder ficar e dormir, pelas crianças abandonadas, pelo nosso estado, pelo estado do Rio Grande do Sul, especialmente, energias de cura e de amor e de coragem, pelo nosso país e pelo mundo inteiro. Nós temos em nosso coração tanto amor que a gente pode curar o planeta. Então a gente pode usar todo dia um pouquinho para emanar esse tipo de vibração. Porque o amor é a resposta, ele é o caminho e ele é a cura. Gratidão, gratidão, Lu. Gratidão, Marcinha. Então, agora aqui eu agradeço a todos os espíritos amigos que aqui estiveram conosco, que nos acompanharam tanto, que nos acompanham semanalmente. Agradecer principalmente porque algo aconteceu aqui que achei que eu não ia conseguir falar, mas não tem jeito, né? Quando a gente está disponível para a espiritualidade, eles ajudam a gente a se curar para vir à tona aquilo que precisa ser dito. Então, gratidão particular por isso. E agradeço a todos vocês que estão aqui. Hoje foi muito incrível e eu saio daqui hoje com um sentimento de muita gratidão, de muita alegria e com a certeza de que esse vídeo vai chegar aonde ele tem que chegar, nas pessoas que tem que chegar. E gratidão aos espíritos, gratidão por vocês terem fluidificado a nossa água e que a gente possa, nessa semana que está chegando, nessa semana que chega para a gente encher o nosso coração de compaixão, de perdão, e que consigamos dar passos nessa evolução do perdão, do auto-perdão,
e conseguimos acessar esse amor que existe dentro de nós para emanar para todo o planeta que necessita tanto. Que assim seja, graças a Deus. E que lindo que foi hoje. Você que está no YouTube, deixa seu comentário. O que você achou? Eu nunca peço, né? Eu esqueço. Deixa seu comentário, encaminha para alguém que você sente que precisa ouvir essas palavras que são tão genuínas, que são tão. Eu não tenho nem palavra para descrever o que acontece aqui. Mas espero que tenha tenha gerado um bom resultado aí no seu coração. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.